E aí, como é que vocês estão? Muito bom nos encontrarmos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. Já deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, sua curtida é muito importante para a gente. Se inscreve no nosso canal e compartilha esse link agora. Faça isso agora, distribui aí entre os amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, legal? E eu vou continuar pedindo para você já sabe, né? Seja um amigo da missão. Quanto mais amigos da missão nós conseguirmos aqui na TV Viva a Promessa, muito mais conteúdos relevantes, muito mais qualidade a gente consegue entregar. Acima de tudo, independente da sua contribuição monetária, eu peço e continuo esperando de você a sua oração. Ore por esse ministério, ore por essa TV, para que a gente possa, nesse mundo digital, nesse mundo da internet, que a gente possa alcançar muitas e muitas vidas para o Senhor Jesus. Legal? Então vem com a gente, prepara a sua Bíblia aí. O nosso tema, a nossa reflexão de hoje é: a história continua. Fica com a nossa vinheta, na sequência a gente reflete na palavra do Senhor. A história continua. Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, os dois últimos versículos, o versículo 30 e o versículo 31, em nome de Jesus. Diz assim o texto: Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, por essa porção das Escrituras. E nos alimenta, Pai, nos fala e edifica cada um de nós através desse texto. Fala com poder, fala com amor. Em teu nome, para a tua glória, honra e louvor eu oro. Amém. Esse texto, esses 2 últimos versos, eles são o que a gente pode chamar, de forma gramatical, como a conclusão do livro de Atos dos Apóstolos. E é muito interessante pensarmos no personagem central dessa conclusão, o personagem central desses 2 versículos de Atos. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado. Nessa primeira informação, a gente tem algo que eu gosto de chamar de consistência. Paulo morou durante 2 anos inteiros. Ou seja, ele permaneceu, ele ficou, ele esteve. Ok que Paulo não tinha alternativa aqui, porque o texto não fala. Os 2 versículos que eu li, eles não falam. Mas Paulo estava preso. Paulo estava preso aqui, durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado. E o texto termina dizendo: e recebia todos que o visitavam. Portanto, Paulo, embora preso, ele teve liberdade para receber todas as pessoas que o procuraram, que o procuravam. E quando o texto fala todos, de fato Paulo recebia todos, judeus, gentios, pessoas ricas, pobres, da elite, que não era da elite, do povo, populares, anônimos, famosos. Durante esses 2 anos, embora nós não termos um detalhamento de quais foram essas visitas, os nomes, as pessoas, as listas,
Paulo, ele teve liberdade para receber todas as pessoas. Aqui a gente já começa a entender algumas coisas importantes quando a gente pensa em história. Essa história que continua. Essa história que continua, ela precisa abraçar a todos. Ela precisa contar a história de todos. Ela precisa servir a todos. Ela não pode se restringir a um grupo. Ela não pode ser limitada a um grupo. Ela precisa falar com todos. A ideia da história que continua é muito interessante quando você pensa em filmes clássicos, épicos, daqueles que duram 3 horas, 4 horas e não acabam. Por exemplo, a gente teve uma trilogia recente na história do cinema, O Senhor dos Anéis, que essa trilogia do Tolkien, um escritor, essa trilogia, imagina, você assiste um filme de 3 horas, de 4 horas de duração e no final vem a palavra continua, não concluiu. E todos os fãs da história, eles tinham que esperar 1 ano, 2 anos até sair o próximo filme. Não é como aquela minissérie que você está maratonando, que você assistiu hoje, deu sono, vai dormir, mas amanhã você liga e continua assistindo, já está disponível. Porque quando nós nos apaixonamos por uma história, a gente quer saber como ela conclui, como é que ela termina. Recentemente, para os fãs de Missão Impossível, do Tom Cruise, os 2 últimos filmes foram filmes também de 3 horas de duração, mais ou menos, e o primeiro termina dessa forma, continua, e todo mundo teve que esperar a continuação, porque os 2, eles se fundem numa única história, numa longa história. Então, a história continua. E se eu tenho interesse por essa história, se eu sou fã dessa história, eu quero saber como ela continua. Eu quero entender como ela continua. Ah, pastor, mas a Bíblia já dá o spoiler. A Bíblia já conta o final da história. Sim, a Bíblia conta. Mas pergunta para os fãs de Missão Impossível. Eles sabem que toda Missão Impossível do filme, da franquia Missão Impossível, quando Tom Cruise entra em ação, aquilo que era impossível fica sendo possível. Todo mundo sabe que ao final ele vence. Todo mundo sabe que ele vai ser o mocinho da história. Mas os fãs querem assistir, porque eles querem viver aquela história. Eles querem se emocionar com aquela história. E poxa, você não se emociona com a sua história? Você não quer viver a sua história. Você não quer experimentar cada lance, cada momento, cada impacto, cada humor, cada amor, cada dor da sua própria história. A história continua. E Paulo aqui em Atos, ele está na casa alugada dele, ele está preso nesta casa, e ele está atendendo todas as pessoas que o procuram. E aí, de novo, eu volto para a lição de todos. A lição de todos mostra que lá na minha igreja local precisa ter espaço para todos que nos procuram, para todos que almejam, para todos que desejam. Será o mundo inteiro? Não, nem cabe. Por maior que seja esse templo, não cabe. Ainda que seja o maior templo protestante que fica lá na Coreia, para 800 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas, mas deu esse número? Não cabe mais. Num planeta com 8 bilhões de habitantes. Mas o fato é que em cada lugar, em cada família, em cada lar, em cada coração, pessoas vão procurar, vão desejar. E Paulo está dizendo que todos que o procuraram, todos que foram conversar com o apóstolo, ele recebeu a todos. Porque a história dele, a história desses todos, a nossa história continua. E como é que ela continua? Como é que Paulo dava conteúdo para essa história? Olha o 31.
pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes a Jesus Cristo. O que Paulo falava? O que Paulo fazia? Pregando o reino e ensinando tudo concernente a Jesus Cristo. A grande pregação é a pregação do reino. E a pregação do reino, ela começa com uma nova, que é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O arrependam-se me chama para as más notícias. Ed, você tem coisas erradas. Ed, você tem pensamentos ruins. Ed, você tem pecados ocultos. Ed, você tem coisas que você faz que você não deveria fazer. Você tem manias, tem vícios, tem fraquezas. Você cede a determinadas tentações. Ed, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Então Paulo, ele prega o reino de Deus e ensina todas as coisas concernentes a Jesus Cristo. Então, o que Paulo faz? O que Paulo faz nessa casa? Essa história que continua, como é que é essa história? Essa história ela tem que ter necessariamente pregação e ensino. Toda igreja que se pretenda séria, toda igreja que ela quer ser relevante, desafiadora, que ela quer impactar, que ela quer fazer a diferença no seu bairro, na sua cidade, onde quer que ela esteja, essas duas marcas ela precisa ter: pregação e ensino. Então Paulo prega o reino e ensina as coisas concernentes a Jesus Cristo. E as coisas concernentes a Jesus Cristo, elas precisam ser todas, elas precisam ser amplas, integrais, completas. Tem amor, tem amor. Tem afeto, tem afeto. Tem carinho, tem carinho. Tem perdão, perdão. Tem paz, tem paz. Mas não se esqueça, a pregação concernente a Jesus Cristo também tem: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E aí, quem aqui não tem pecado? E aí, lá vai haver pranto e ranger de dentes. E os vendilhões do templo, o que eles fazem com as mesas viradas e a fúria do mestre? Então, as coisas concernentes a Cristo, elas são equilibradas com o seu infinito, com a sua exuberante, a sua escandalosa graça, abundante graça, mas elas são equilibradas com a sua justiça, com a sua reta justiça. Elas são equilibradas, por mais difícil que seja para nós entendermos, com a sua justa e santa ira. Somos pecadores, carecemos de graça e de perdão, mas precisamos andar na luz, como Ele na luz está. Então, Paulo aqui, nesta prisão, ele está pregando as coisas que são do reino de Deus, concernentes a Jesus Cristo. Como ele faz isso? O texto fala: com toda a liberdade. Com toda a liberdade. Tentaram prender o homem de Deus. Tentaram prender Paulo por causa da sua pregação, das suas viagens missionárias, das muitas igrejas que ele plantou. Tentaram prender Paulo. Mas Paulo, durante 2 anos, ele está ali com total liberdade. É interessante que nesses 2 anos, Paulo preso, ele escreve as suas cartas a Efésios, a Filipenses, Colossenses e Filemon. Para você pensar somente nessa informação. Existem coisas que acontecem comigo e com você que nós não entendemos. Existem dores, existem sofrimentos, existem prisões, tipos de prisões, que a gente não compreende. Mas será que estas 4 cartas que eu citei, elas existiriam
como um texto eterno, como um texto que está aqui até hoje, como um texto que são 4 textos, 4 cartas que fazem parte do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, desse livro que é o mais lido, mais impresso, mais vendido no mundo inteiro. Falando com gente do mundo inteiro. Será que esses textos tão ricos, tão caros, tão abençoadores, existiriam se Paulo não estivesse preso durante 2 anos, com tempo para escrever essas cartas? Entende? Então, Deus estacionou, Deus paralisou as viagens do seu grande apóstolo, daquele que ele chamou tardiamente, o apóstolo dos gentios. Mas mesmo na prisão, Paulo continuou produzindo e produzindo com altíssima qualidade, em alto nível, para a glória de Deus Pai. E ele faz isso com total liberdade, com ampla liberdade. Nada e ninguém detém a palavra de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E aí a gente chega na última frase do versículo 31. Tudo isso que está acontecendo aqui, sem impedimento algum. Atos dos Apóstolos é um trabalho de pesquisa em um texto de Lucas. Esse livro ele poderia ter o nome de Atos do Espírito Santo. Isso já foi dito por diversos estudiosos, porque o que a gente vê é a ação do Espírito Santo na vida e na formação da igreja primitiva, ali em Pentecostes, dali para frente, tudo o que vai acontecendo e como esta nova e nascente igreja vai se formando. E todo mundo, ou a grande maioria, concorda que a conclusão de Atos é uma não conclusão. O texto ele fica aberto. Ele é interrompido de forma abrupta. De repente entra essa informação, Paulo estava preso 2 anos, tal, e ele pregava sem impedimento algum. É com essas 3 palavras que o livro de Atos termina, sem impedimento algum. O Espírito Santo está dizendo, a história continua, a história não terminou. E quem continuou escrevendo essa história? Os cristãos. Os cristãos, os pais da igreja, Idade Média, Iluminismo, Positivismo, Reforma, nós, os grandes avivamentos, a nossa querida e amada IAP. Ou seja, nós estamos escrevendo essa história sem impedimento algum. Para pensar, quanta perseguição, quantos cristãos, mesmo hoje, estão perdendo a vida, estão tendo suas casas incendiadas, estão sendo sacrificados em países que perseguem o cristianismo. Para você pensar quanta gente que resolveu deixar o seu caminho, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O mundo tenta parar a igreja, impedir a igreja, mas a igreja continua em termos absolutos e gerais e amplos. A igreja continua pregando sem impedimento algum, porque ainda que poderes mundanos tentem impedir, o Espírito Santo faz com que a sua igreja marche. E esta promessa de esperança, de pregar sem impedimento algum, ela vale para mim e para você, sempre que nós assumimos o compromisso de anunciar o reino que chegou a nós e ensinarmos conteúdos concernentes a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não importa se poderes policiais, poderes humanos, poderes terrenos tentem nos calar e nos prender. O nosso testemunho, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, eles gritarão e falarão muito alto, sem impedimento algum. Está chegando a hora. O Senhor Jesus está voltando. E o Senhor Jesus vem buscar uma igreja fiel, uma igreja perseverante, uma igreja persistente. A história continua. E quando ele chegar, essa história terminará para os perdidos, para os salvos, a história continuará eternamente.
Está na hora de você escolher de que lado você quer estar. Que Deus nos abençoe. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus pela história da nossa família, da minha, da sua, a história da nossa igreja, seja ela uma pequena congregação, seja ela um mega templo, seja ela como ela for, ela é amada do Senhor, é a noiva do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu grande amor. Nos ajuda, Pai, a escrevermos essa história naquela parte que compete a nós. Nos dê coragem, ousadia, determinação para seguirmos firmes nos passos do Mestre. Continua conosco. Abençoe as nossas casas e famílias. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Promessas de Esperança.